grupo Mentir. Então, se vocês puderem abrir, deixa eu abrir ele aqui. Opa! É só usar esse código que está aparecendo aí para vocês, 534879. E eu deixei aberto para vocês jogarem palavras sobre o que vocês lembram de vias de administração. Pode ser um exemplo de alguma via, pode ser qualquer coisa. Só vão mandando aí. Parenteral, subcutânea, sublingual, tópica, transdérmica? Ozônio retal, biodisponibilidade, intratecal, oral. Deixa eu ver alguma coisa minha. Eu não sei o que é transdérmica. Intradérmica. Certo, então acho que de maneira geral vocês conseguem lembrar vários exemplos. E a nossa aula hoje, ela vai ser principalmente para introduzir o assunto de farmacologia, né? Esse assunto especificamente, puramente, dificilmente vai ser cobrado, mas ele vai ser uma base para todo o resto que a gente vai estudar. Então, esse primeiro assunto, o assunto de farmacocinética e o assunto de farmacodinâmica, são assuntos base do resto da farmacologia, tá certo? A aula hoje é, de certa forma, bem simples, mas se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Antes, a gente vai fazer um jabazinho, que a gente tem um Instagram, que chama viva.cirurgia, e a gente coloca algumas coisas de cirurgia, algumas dicas de livro ou de filme, e, enfim, dê uma olhada lá depois. E a primeira coisa que a gente vai começar falando são sobre alguns termos da farmacologia, que às vezes a gente acha que é tudo sinônimo e, na verdade, não é. Então, o primeiro termo que a gente vai ver é fármaco. O que é um fármaco? Um fármaco vai ser a molécula do princípio ativo do medicamento. Vai ser aquela estrutura química que vai realmente fazer o efeito do fármaco, certo? E daí, o que é medicamento? Se a molécula do princípio ativo está no medicamento. O medicamento vai ser o fármaco e os excipientes, ou seja, tudo aquilo que não é fármaco. Aromatizantes, flavorizantes. Então, por exemplo, quando a gente vai dar um remédio para uma criança, normalmente a gente coloca algum flavorizante, porque senão vai ser muito mais difícil deles tomarem. E daí, o que é um remédio? Um remédio vai ser qualquer intervenção terapêutica que a gente realiza. Então, pode ser um chá, pode ser uma massagem, uma fisioterapia. Às vezes até, vamos dizer assim, uma reza pode ser considerado um remédio. Então, remédio é algo bem mais abrangente e um nome bem menos técnico, vamos dizer assim. E droga? Droga, normalmente, a gente relaciona com substância ilícita. Se a gente for ver no inglês, quando ele vai falar de drug, ele normalmente se refere ao fármaco. Mas quando a gente fala de droga, no Brasil, a gente lembra principalmente de substância ilícita.
Certo. E agora a gente vai ver outros dois conceitos que vocês vão ver mais a fundo na farmacodinâmica, mas é só para dar uma introduzida. Então, potência e eficácia. Potência está relacionado à quantidade de fármaco para a gente ter uma resposta que a gente quer. E tem a ver com a quantidade de fármaco que vai chegar no receptor. Então, por exemplo, se eu tenho o fármaco A e o fármaco B, e eu vou usar esses fármacos para curar uma dor de cabeça. Eu sei que se eu tomar 25 miligramas do fármaco A minha dor de cabeça vai passar. Mas do fármaco B, eu tenho que tomar 36 gramas. Então, o fármaco A é mais potente do que o fármaco B. E eficácia? Eficácia tem a ver com a resposta máxima que aquele fármaco vai dar para mim. Não tem a ver exatamente com a quantidade, mas sim com o máximo que ele consegue chegar. E vai estar relacionado com a afinidade e com o tempo que o fármaco fica ligado a seu alvo. Essa segunda parte da definição dos dois, vocês vão ver mais a fundo na farmacodinâmica, tá? Então, por exemplo, se eu tô com muita dor de cabeça, eu sei que se eu tomar o fármaco a minha dor de cabeça vai melhorar um pouco, mas ela não vai passar. Mas se eu tomar o fármaco B, a minha dor de cabeça vai passar. Então, o meu fármaco B é mais eficaz do que o meu fármaco A. Aí a gente tem outras duas nomenclaturas, que seria concentração, algum número, seria aqui CE, por exemplo, CE 50, concentração eficaz 50. Seria a concentração que produz 50% da resposta máxima. Então, por exemplo, eu sei que a resposta máxima é acabar com totalmente a minha dor de cabeça. Quando eu chegar, eu sei que dor de cabeça é um pouco complicado, porque a gente não consegue realmente medir, mas finge que dá para medir. Eu tenho 100% de dor de cabeça, eu tenho 50% de dor de cabeça. Então, se eu tomar, sei lá, 10 miligramas, eu vou conseguir diminuir em 50% minha dor de cabeça. Então, isso é a concentração eficaz 50. E DE50, que seria a dose eficaz 50, é a dose em que vai fazer a ação em 50% da população. Que vocês vão ver em farmacocinética que cada um dos organismos tem uma resposta diferente aos fármacos. E daí, para um laboratório conseguir lançar um fármaco e saber a posologia e tudo certo, ele tem que fazer esses estudos para saber qual vai ser a dose. Aqui a gente trouxe para vocês dois gráficos para tentar elucidar melhor essa diferença entre potência e eficácia. Então, aqui eu tenho a resposta máxima e o log da concentração do fármaco. Nesse primeiro gráfico, a gente percebe que ambos os fármacos X e Y vão chegar na potência máxima. Então, ambos têm a mesma eficácia. Só que quando a gente vai ver a concentração 50, ou seja, quando eles produzem o efeito de 50%, a gente percebe que o fármaco X chega bem antes do que o fármaco Y. Então, esse fármaco X, ele precisa de uma concentração menor para fazer o efeito dele. Ele tem uma potência maior do que o Y. Já que nesse outro gráfico, a gente percebe que o fármaco X e o fármaco Y chegam em respostas máximas diferentes. Então, a gente tem que o fármaco X é mais eficaz do que o fármaco Y. Porque nessa concentração aqui, ele consegue chegar a uma resposta quase de 100%, enquanto o fármaco Y vai estacionar ali nos 50%. Além disso, a gente vai falar de um pouquinho da farmacocinética, mas bem superficialmente, que seriam, a gente tem 4 fases na farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E por que a gente está falando disso agora, se vocês vão ter aula disso logo em seguida? Porque a absorção é algo que a gente vai ter interferência dependendo da via de administração. Então, por exemplo, se eu administro um fármaco via endovenosa, ou seja, que vai para a veia,
eu já vou ter colocado o fármaco dentro da corrente sanguínea. Então, não tem absorção. Além disso, a gente também tem que pensar na solução em que o fármaco está inserido. Eu estou falando de solução, não do fármaco em si. Então, se eu coloco o fármaco em uma solução mais oleosa, mais lipossolúvel, ele vai ser absorvido de uma forma mais devagar do que se fosse no meio aquoso hidrossolúvel. Então, por exemplo, quando a gente insere ele numa subcutânea, numa região com mais gordura, ele vai ser absorvido mais devagar, certo? E daí a gente agora vai falar das duas vias, que eu creio que vocês lembram no geral. A gente tem a via enteral e a via parenteral. A via enteral é a via que vai passar pelo trato gastrointestinal, que está aqui representado. A gente tem três: a via oral, via retal e via sublingual. Sendo que a sublingual, ela tem um asterisco, porque não são todos os autores que concordam em ela estar na via enteral. Por quê? Porque ela não vai passar pelo metabolismo de primeira passagem. Isso é, ela não vai passar pelo sistema porta. Peraí. Perdão. Desculpa, gente. Ela não vai passar pelo sistema porta, que é o sistema que vai levar até o fígado e o fármaco passaria pela ação de algumas enzimas. Então, isso não quer dizer que é ruim ou bom passar no sistema porta, porque a gente tem fármacos que vão ser ativados apenas quando passam por essas enzimas. Então, só recapitulando. Oral, retal e sublingual. Já a via parenteral são as vias que não vão passar pelo trato gastrointestinal. Opa, peraí, deixa eu só aceitar, pessoal. Não vão passar pelo trato gastrointestinal. Então, a gente tem, por exemplo, via endovenosa, intramuscular, subcutânea, intraarterial, epidural, intratecal e intradérmica. Aqui é só para trazer para vocês essa curiosidade da angulação que tem que ter para cada uma das vias. Então, intramuscular normalmente é 90 graus, subcutânea 45, endovenosa 25 e intradérmica 10 a 15. A Michelle falou que não cobra isso, então não se apeguem muito nisso. E agora a gente vai começar a falar de cada uma dessas vias, porque o que é importante para a gente saber é saber qual é a vantagem e a desvantagem de escolher cada uma delas. Então, começando pela via oral, uma das vantagens é a facilidade de adesão dos pacientes. Porque, por exemplo, a gente tem que, quando a gente está em casa, normalmente qual é o tipo de remédio que a gente toma? É um remédio que é um comprimido, às vezes pode ser um xarope, mas é por via oral. É o mais fácil do paciente aderir. E, além disso, ele vai ser econômico. Por que econômico? Porque quando a gente fala de vias parenterais, muitas vezes a gente precisa de alguém com alguma técnica. Então, seja um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, para conseguir aplicar aquele fármaco. Então, se a gente não precisa desse profissional, de certa forma já fica mais barato. Porém, a gente tem alguns probleminhas. O paciente tem que estar consciente. Você não consegue dar um remédio via oral para um paciente em coma, por exemplo. Se o paciente estiver vomitando ou estiver tendo diarreia, também ele também vai ter problemas na absorção desse fármaco, então vai interferir. A gente tem um problema na velocidade de absorção. Então, por exemplo, se alguém está em um choque, ou então, sabe aquelas alergias que já disparam uma super reação, que a pessoa começa a ficar asfixiada? Não dá para você dar um remédio via oral.
você vai ter que usar outra via. Ou, por exemplo, um paciente em um choque epilético, você não vai conseguir dar um remédio via oral. O paciente tem que conseguir deglutir. Então, para crianças e para idosos, a gente tem que considerar isso, que dependendo do comprimido que a gente tiver, eles não vão conseguir. E, apesar de ser uma das facilidades de adesão, quer dizer, apesar de ser uma das qualidades, é um dos problemas a adesão do paciente. Começa a tomar o remédio e ele começa a perceber que ele tem sentido dor de cabeça à noite. E daí ele fala assim, esse remédio está me dando dor de cabeça e eu vou parar de tomar o remédio. Então, ele para o tratamento. Então, você precisa explicar para o paciente, olha, você provavelmente vai ter alguns efeitos colaterais, como tal, para ele continuar o tratamento. Vocês vão ver que, principalmente em antidepressivos, a gente tem vários efeitos colaterais, principalmente no início do tratamento, mas que esses efeitos colaterais normalmente passam. Então, é importante sempre elucidar bastante esses que é uma área pequena, né? A gente não tem um espaço muito grande embaixo da língua, mas que é ricamente vascularizada. Então, ela vai chegar rápido na nossa circulação. E, como eu já tinha comentado, ela não vai para o sistema de primeira passagem, ela não vai para o sistema porta, ela vai direto para a veia cava. E um dos pontos é que o fármaco tem que ser altamente lipossolúvel, para ele conseguir ser absorvido aqui nessa região. Aí ela traz um exemplo, que é o trinitrato de glicerina, que é um fármaco potente, que precisa em pouca quantidade. Você coloca o trinitrato de glicerina via sublingual e ele tem um efeito rápido. Dos motivos é essa rica vascularização e ele cair direto na veia cava. Agora, o Cássio vai falar, eu vou parar de apresentar para ele apresentar. Opa, peraí. Pronto. Eu esqueci de perguntar, alguém tem alguma dúvida? Quer que volte alguma parte? Acho que não, então pode continuar. Então, agora continuando, a gente vai falar da via retal, que geralmente essa via ela vai ser utilizada para produzir algum efeito local, principalmente como uso de anti-inflamatório para tratar colite, ou então você pode usar um supositório de glicerina para melhorar a constipação. E como o reto ele tem tanto vascularização, ele tem tanto uma drenagem venosa pela veia retal inferior, que vai drenar para a ilíaca interna e vai seguir pela veia cava inferior e não vai passar pelo fígado, mas ele também é drenado pelas veias retais média e superior, que vão para o sistema porta e vão ter um metabolismo de primeira passagem. Então, a gente considera que 50% do fármaco vai passar pelo fígado por causa dessa vascularização que é, digamos, dividida. E também a gente vê, por isso também, a absorção retal ela é irregular, porque tem essa vascularização que não segue o mesmo caminho, e alguns fármacos podem causar a irritação da mucosa anal, o que seria um efeito adverso não desejado. E como a Débora falou, em mal epilético, a via retal é muito usada em crianças que estão em crise de epilepsia, por causa que tem um efeito mais rápido do que pela via oral, por causa dessa vascularização que eu falei. Aí, a via endovenosa, ou intravenosa, ela é muito utilizada em pacientes
inconsciente, porque não depende do paciente, ou em emergências. Por quê? Porque você consegue controlar a dose que você vai injetar na via sanguínea, porque não passa, não é absorvido, você consegue injetar direto, então tem uma biodisponibilidade alta. Também é usado com medicamentos que tenham soluções irritantes para o trato gastrointestinal ou sensíveis para o pH ácido do estômago, né? Então você acaba não, não passando o fármaco por esses ambientes. Vai ter pico de concentração, por quê? Porque quando o fármaco ele vai ser absorvido pela via oral, por exemplo, ele vai ter uma curva de absorção mais, como posso dizer, mais tênue. Tipo, a concentração vai aumentar e depois vai diminuir devagar. Na via endovenosa, não. Tudo, assim que você injetar o medicamento, aquela concentração já vai estar disponível de imediato. Então, vai ter um pico de concentração que vai diminuir com o tempo. E você não pode aplicar fármacos que estejam em veículos oleosos ou em compostos que precipitam no sangue. Por quê? Porque você vai acabar causando um embolismo, né? Porque aquilo vai precipitar no sangue, que é uma solução praticamente aquosa, e pode causar uma hipovascularização de algum tecido. Então, na via endovenosa, não pode aplicar fármacos em veículos oleosos, só em veículos aquosos. Deixa eu fazer uma observação antes. Que a gente colocou esse negócio do pH ácido, que vocês vão ver na parte de farmacocinética, que o pH da substância e do local onde ela vai ser absorvida tem relação. Então, tem um local que você vai ter uma absorção maior de substâncias ácidas e alguns locais que você vai ter maior absorção de substâncias básicas. E também, uma das coisas que a gente fala em via endovenosa é que não tem um ponto de voltar atrás, sabe? Tipo, você tem esse pico de concentração, né? Então, quando você injetar o remédio, o fármaco, se você colocar a mais do que devia, uma dose cavalar, não tem como voltar atrás. Já está na corrente sanguínea e não tem nada que a gente possa fazer. Enquanto, por exemplo, por via oral, você pode fazer uma lavagem. Só isso, pode continuar. E aí, como a Débora falou, que a gente tem a página no Instagram, que é Viva Cirurgia, a gente vai postar um post sobre acesso venoso central, depois da aula, que tem tudo a ver com a via endovenosa. Aí vai ter indicação, as técnicas, então se vocês quiserem, depois dá uma olhada lá. A próxima via é a via subcutânea, que ela vai ter uma taxa de absorção lenta e constante. E vai ter um efeito prolongado. Por quê? Porque o tecido subcutâneo ele não é tão bem vascularizado assim. Então, vai ter uma absorção mais lenta. Principalmente se o recipiente do fármaco for oleoso. Por quê? Porque o fármaco ele vai se espalhar por ali através da substância intersticial. E essa substância ela é predominantemente aquosa e proteica. Então, se o fármaco ele é oleoso, ele vai conseguir se difundir tão bem por esse espaço, e aí não vai ter uma área de contato tão grande com os vasos sanguíneos que vão absorver. Então, fármacos que sejam aquosos vão ser absorvidos mais rápido. Também essa duração depende do tamanho da partícula, porque partículas maiores vão demorar ainda mais para serem absorvidas e também para poder entrar nas células depois. E a ligação com outras proteínas. Por exemplo, tem fármacos que eles vão se ligar à albumina no sangue, e essa ligação vai aumentar o tempo de ação do fármaco, porque ele vai ficar mais tempo circulando pelo corpo, então ele vai demorar mais para ser excretado. É comum também você acrescentar um agente vasoconstritor, como a epinefrina, porque você vai aumentar a vasoconstrição, então você vai diminuir a vascularização ali do local. Então o fármaco vai ficar mais tempo ali e vai aumentar o efeito local desse fármaco, vai aumentar a duração desse efeito. Porém,
o fármaco pode acabar causando uma resposta inflamatória, que vai causar dor, pode causar necrose, até se tiver um excesso de vasoconstrição, pode causar necrose e descamação de tecidos. Um exemplo de medicamento que é administrado por via subcutânea pode ser alguns anticoncepcionais. A via intramuscular, ela vai ter uma absorção mais rápida do que a subcutânea e, como eu falei, quando for solução aquosa, vai ter uma absorção mais rápida do que quando for uma solução oleosa. Isso é bom para antibióticos. Por quê? Porque na via intramuscular você consegue administrar um volume maior de medicamento do que na via subcutânea, porque o músculo tem um espaço mais, como posso dizer, mais capaz de suportar um volume maior do que o espaço subcutâneo, que é um tecido mais restrito, né? Um tecido menor. Vai ter uma melhor absorção pós-exercício ou após o banho quente, porque os vasos vão estar dilatados. Então, com essa vasodilatação, o endotélio ele vai estar mais dilatado, as fenestras vão estar maiores, então facilita a absorção do fármaco. E também depende de qual músculo você vai aplicar. Se é um músculo com um volume maior, se é um músculo menor, e também depende do sexo. Por exemplo, nas mulheres, quando você aplica no músculo glúteo ou nos músculos da região glútea, você vai ter uma absorção menor, um tempo de absorção maior, tipo, vai absorver mais lentamente, porque tem uma maior quantidade de tecido adiposo. A via intra-arterial é uma via incomum e ela vai ser bem específica para alguns exames, por exemplo, arteriografia, como aqui na imagem é uma arteriografia de coronária, que você vai entrar com catéter na artéria femoral, vai passar pela ilíaca externa, na ilíaca comum, vai ascender pela aorta até chegar na parte ascendente da aorta para você injetar um contraste e poder ver se as artérias coronárias estão térreas. Ou no tratamento de algumas patologias, como, por exemplo, uma neoplasia hepática, você pode fazer o cateterismo da artéria hepática e administrar o quimioterápico diretamente na artéria hepática. Então, você vai acabar concentrando o fármaco para o fígado e não para o corpo todo, o que vai acabar diminuindo os efeitos colaterais. Mas exige profissionais altamente habilitados, porque você vai estar tendo contato com uma circulação profunda, né, a aorta, então tem grande chance de infecção, ou então se infeccionar, se for uma técnica mal feita, você pode acabar levando o paciente a um quadro de sepse. E tem a vantagem de não passar pelo metabolismo de primeira passagem, porque não vai passar pelo fígado. E geralmente a eliminação é pulmonar, porque vai voltar para o lado direito do coração, mas vai para o pulmão. Tem a via intratecal, ou seja, vai ser no espaço subaracnoide. Você vai passar a dura mater e vai injetar o fármaco entre a aracnoide, né, e a pia mater, ali onde tem o LCR. Vai produzir um efeito local rápido e vai ser mais restrito ao sistema nervoso central. Você também pode injetar, ao invés de na região lombar, que é a mais usada, você pode injetar diretamente nos ventrículos encefálicos, né, sendo intraventricular. Essa via intratecal é utilizada, por exemplo, na técnica de anestesia de RAF, que é muito utilizada em cirurgia de hérnia inguinal, por exemplo, e também em cesárea. Já a via epidural, você vai injetar o fármaco antes da dura mater, como está aqui na imagem. Então, esse tecido aqui mais bege, mais laranja, sei lá, seria a dura mater, você vai injetar antes dela. Você não vai injetar aqui no que seria o intratecal. É usado para diagnóstico, você pode injetar um contraste nessa região e
fazer uma radiografia, e também para fins terapêuticos, como corticóide, que você pode injetar, como as raízes nervosas vão estar passando próximo, você acaba conseguindo uma analgesia na anestesia local, com a administração de anestésicos locais nessa região, que vai ser comum em algumas cirurgias, como, por exemplo, uma colicistectomia. O anestesista, às vezes, pode passar um catéter epidural e, após a cirurgia, administra pequenas doses de anestésico local para diminuir a dor pós-operatória do paciente. A via inalatória, ela vai ter uma absorção instantânea do fármaco, porque vai ter uma imensa área de absorção, né, que vai ser o epitélio pulmonar, evita o metabolismo de primeira passagem, porque vai direto para as veias pulmonares e depois vai para o coração esquerdo, a aorta, e ganha o corpo inteiro, então não passa pelo fígado. E é indicada principalmente para doenças pulmonares, porque vai direto para os pulmões, como rinite, alergia, asma. E aqui tem mais, que todo mundo já deve ter feito uma vez, inalação, né, com aquele Berotec ou Atrovent, que são medicamentos que vão melhorar a respiração, né, vão melhorar a via aérea inferior. Já a via tópica, ela pode ser administrada nas superfícies epiteliais, como pele, faringe, né, tanto naso quanto oro, uretra, ou no testículo. E a absorção dela vai ser mais rápida quando a formulação for oleosa. Por quê? Porque ela vai ter que passar a superfície epitelial. Então, e a superfície, ela tem componentes mais lipossolúveis, então, se for uma substância aquosa, ela não vai ser absorvida. Geralmente vai causar efeitos locais, porque, apesar de ser mais absorvida a formulação oleosa, ela não vai ser tão bem absorvida, porque o epitélio, mal ou bem, é uma boa barreira de proteção. Mas, se você utilizar doses muito altas, você pode acabar tendo algum efeito sistêmico. Um exemplo de medicamento é o minoxidil, que muita gente usa para aumentar o crescimento de pelos, que se você usar as doses recomendadas, você vai ter um efeito predominantemente local, mas se você usar doses muito altas, pode ser que você acabe tendo o efeito do aumento do crescimento de pelos em outras regiões do corpo, diferente de onde você está aplicando. E aí, alguns métodos de liberação. A gente pode ter a liberação imediata, quando o conteúdo do fármaco vai ser liberado totalmente de uma vez só, como, por exemplo, na endovenosa. Pode ser uma liberação prolongada, que ela vai ser mais lenta. Uma liberação retardada, que ela, como tem alguns fármacos que tem uma cápsula que ela é resistente, então ela vai passar pelo estômago sem ser digerida, e aí o fármaco só vai ser liberado no intestino. Então, ele ele não vai começar a ser absorvido logo no início, vai ficar mais tempo sendo absorvido. Ele vai demorar mais para começar a ser absorvido. Tem também os estentes, que são alguns dispositivos subcutâneos, que ele vai ficar liberando o fármaco ali por um tempo e vai evitar a exposição sistêmica, porque vai ser mais local, né? E você pode ligar o fármaco com outras proteínas ou veículos. Vai ser usado em terapia oncológica, né, em quimioterapia, porque você pode ligar o fármaco a um anticorpo específico para algum antígeno tumoral. Então, você vai direcionar esse quimioterápico para o sítio da neoplasia, e o que vai diminuir também os efeitos colaterais. Você pode ter polímeros biocompatíveis, que o fármaco o princípio ativo, né, ele vai estar ligado a esse biopolímero e vai ficar na corrente sanguínea circulando. Ou tem as nanopartículas e lipossomos, que são nanogotículas de gordura, e o princípio ativo vai estar envolvido
nessa micela e vai facilitar a absorção pela via oral, né? Pela via enteral. E aí agora vai fazer uma... Mente de novo. Para de apresentar. Então tá bom. A gente trouxe perguntas tanto da prova quanto dos próprios slides. Opa. Calma que eu fiz errado aqui. Janela. Compartilhar. Então, vamos para o próximo. Adorei essa musiquinha. Esperar mais um pouquinho. Não sei se alguém tem alguma dúvida também das vias que eu apresentei, né? Se tiver, pode perguntar aí no chat, ou então só abrir o áudio e fazer a pergunta. Certo. Vou começar então. Posso? Poxa, eu não tô entendendo. Segue aparecendo no final. Gente do céu, o que tá acontecendo que eu não sei? Peraí. Esperem um momentinho. Tá aparecendo para vocês? Aí, quais vias não têm risco ou baixo risco de infecção? Vocês já estão respondendo? Acho que aparece todo mundo junto depois. 3, 2, 1. Acabou. Então, as enterais, ou podia ser também oral, anal e sublingual. Tum, tum, tum. Tópica até que faz um pouco de sentido, mas nem tanto, porque, por exemplo, se você pensar quando você vai colocar um colírio, você pode acabar tendo algum tipo de infecção, né? Quando você fala de vias enterais, como ela vai passar pelo trato gastrointestinal, provavelmente você vai acabar matando algum micro-organismo, alguma coisa que pode causar infecção. Ou então também, quando você vai aplicar o medicamento na uretra, também pode ter uma infecção urinária. Tá falando? Falei. Pode passar? Ai, não! Volta.
Qual via tem biodisponibilidade máxima? Intravenosa ou endovenosa? Subcutânea, não, nem parenterais. É mais a endovenosa. As outras você vai acabar tendo alguma perda. E a endovenosa não deixa de ser uma parenteral, só que parenterais como um todo fica muito, muito amplo, né? Então nem todas as parenterais vão ter. Pode passar? Taylor Swift. Boa, gente. Acabou? Vamos ver. Qual via está sujeita ao metabolismo de primeira passagem? Essa eu falei várias vezes, hein? E aí? Oral e retal. Então, ó, enteral a gente não pode colocar porque tem aquele problema com a via sublingual, certo? Porque a sublingual tá na boca, que faz parte do trato gastrointestinal, mas ela não vai passar pelo metabolismo de primeira passagem. Então, as vias enterais não tem como você colocar essa resposta, ela é muito abrangente. Teria que ser oral e retal mesmo. A administração subcutânea no tecido adiposo pouco vascularizado resulta em início de ação mais rápida ou mais lento do que no espaço intramuscular? É para responder mais rápido ou mais lento, tá? A resposta está como um dos dois. Pra vocês saberem a resposta certinha para dar o ponto. Cássio, você explica? Sim. Então, realmente vai ser mais lento porque a administração da subcutânea, né, que vai ser no tecido adiposo, como está escrito na questão, é pouco vascularizado. Então, o fármaco ali ele vai ter uma menor área de contato com a corrente sanguínea para ele ser absorvido do que no espaço intramuscular, que é muito mais vascularizado do que o espaço subcutâneo. E também o intramuscular, ele é capaz de receber um volume maior de medicamento. Então, acaba ter uma difusão ainda maior da substância. Então, a absorção intramuscular é mais rápida do que na subcutânea. Empatou. Agora tem mais um, tá? Que não cabia tudo aqui. Vamos voltar, peraí. Ai, meu Deus, eu não aguento essa musiquinha.
Aí agora tem que colocar um númerozinho. Quatro, dois, sete, dois, oito. A imagem do gráfico vai ficar aparecendo para eles ou eu apresento? Mas eu acho que ainda não é. Se for a do gráfico. Quer que eu mande um print do gráfico no grupo? Tá no grupo deles. Mas eu vou projetar antes da gente começar esse Mentimeter. Eu vou projetar aqui, peraí. Ó, a gente tem esse gráfico aqui. ADM, uma paciente de 18 anos de idade, foi internada após contar-se um quadro de infecção bacteriana grave. Foram prescritos 2 antibióticos, A e B, cujas curvas da concentração plasmática versus tempo foram plotados no gráfico abaixo. Julgue as questões abaixo se são verdadeiras ou falsas, justificando as falsas. Justificando as falsas, ignora. Então, ó, a gente tem aqui concentração pelo tempo, é isso? Pelo tempo. A curva A é essa aqui, a curva B é essa aqui. Então, vamos lá para a pergunta. O antibiótico A foi possivelmente administrado por via oral e essa via apresenta biodisponibilidade menor que 100%. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Porque se a gente vir aqui o gráfico, o A ele vai começar com uma grande concentração e vai diminuir. Então, isso aqui tem cara de ser uma administração endovenosa, em que você tem logo uma grande concentração e depois disso você só vai ter metabolização e excreção do fármaco. A segunda parte, em que a via oral tem uma biodisponibilidade menor que 100%, é verdadeira. Mas como a primeira parte estava errada, é falso. Ok? Laurinha. Então, vamos. O antibiótico B pode ter sido administrado via intramuscular ou subcutânea, e o volume de absorção nestas vias dependem do local da injeção e do fluxo local, sanguíneo local. Então, pode ter sido intramuscular ou subcutânea? Verdadeiro. Se a gente observar esse gráfico, a gente tem que começa a aumentar a concentração e depois diminui. Então, pode ter sido intramuscular ou subcutânea, e vai depender do local da injeção, como o Cássio falou, por exemplo, que na região, quando você vai dar intramuscular, na região glútea, vai ter um tempo de absorção maior, vai demorar mais, por causa da gordura, e o fluxo também vai interferir, porque se a gente tiver maior fluxo ou menor fluxo, vai mudar quanto desse fármaco vai entrar na corrente sanguínea, certo? Essas duas eram questões de prova da Michele, com exatamente esse gráfico, exatamente essas perguntas. Vamos ver se tem mais um. Tem. Se ele recebeu o antibiótico B via intramuscular, sabe-se que essa via suporta volumes maiores que a via subcutânea e que fármacos dissolvidos em soluções oleosas são mais rapidamente absorvidos.
Então, vamos lá de novo. A intramuscular vai suportar volumes maiores do que a subcutânea. Isso está certo. Cássio falou agora. Mas eu falei no começo que fármacos dissolvidos em soluções oleosas são absorvidos mais demoradamente, né? Menos rapidamente. Certo? Então, era falso. Eu acho que acabou, tá, gente? Glória. Dúvidas, comentários ou sugestões? Ninguém? Ah, obrigada. Pode explicar de novo a via retal, por favor? Você explica? Quer que eu explique? Você que sabe. Eu acho que a parte da via retal que ficou em dúvida foi por causa da vascularização. É porque, assim, até mesmo a gente gravou a aula de... A gente está gravando a aula de Anato Dami 2, e essa aula está no YouTube. Talvez você consiga sanar sua dúvida mais fácil assistindo, pelo menos, essa parte retal lá. Porque a gente tem a vascularização retal, que vai ser pela a veia retal inferior, média e superior, né? Fácil. Uhum. E daí elas vão drenar para veias diferentes. A veia inferior e a média vão drenar para... Não. Deixa eu achar uma imagem aqui rapidinho. Tá bom. Acho que é mais fácil. Ai, vocês são muito fofinhos. Bom, vê se responde a dúvida do Isaac. Cadê? Que é qual a diferença da intradérmica para subcutânea? Tum, 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 tum. Eu estou abrindo o slide. Ó, a gente consegue ver aqui o local da pele que a gente vai inserir cada uma delas. Aqui você tem a epiderme, e aqui... Ai, gente, não lembro mais de histologia, eu zerei histologia no M1, mas aqui, ó, pele, tecido subcutâneo. A subcutânea, ela vai atravessar toda a pele e vai chegar mais profundamente, enquanto a intradérmica, ela vai ficar mais aqui na pele mesmo, entendeu? Ela é mais superficial. Deu para entender, Isaac? Posso apresentar? Pode, deixa eu parar a apresentação. Em usos, posso procurar e descobrir para você. Mas agora não sei. Eu sei que a subcutânea, tipo, quando diabético que faz normalmente aplicação de insulina, ele normalmente faz subcutânea. Mas intradérmica agora eu não sei, eu posso procurar. Vai, explica aí, Mo. Olha, aqui a gente vê aqui embaixo a veia retal inferior, que é essa aqui, ó. Ela vai drenar essa parte mais inferior, tanto do reto quanto o ânus em si, e ela vai drenar aqui, ó, para a veia pudenda interna, que ela vai ascender aqui até a veia ilíaca interna, aí que ela junta, né, com a externa para formar a ilíaca comum, e ela vai direto para a veia cava inferior, que não passa pelo fígado, vai direto para o coração. A veia retal média, ela vai drenar aqui a parte mais média do reto, e ela também vem direto para a veia ilíaca interna, veia ilíaca comum, e também vai para a veia cava inferior, direto para o coração. Mas a parte mais superior do reto, ela vai ser drenada
pelas veias retal superiores, são essas duas aqui, e ela vai drenar para a veia mesentérica inferior, que a veia mesentérica inferior vai drenar para o sistema porta, que vai passar pelo fígado, então vai sofrer o metabolismo de primeira passagem. Então é por isso que considera que metade da concentração que você administra via retal, metade vai direto para a circulação da veia cava, pela retal inferior e retal média, e metade passa pelo metabolismo de primeira passagem, porque vai seguir pela veia retal superior e pela veia mesentérica. Deu para entender, gente? Isaac, eu fui procurar, e a intradérmica ela é usada com poucos volumes, e, por exemplo, para reações alérgicas, sabe? De quando você vai fazer aquele teste de alergia, você vai colocar várias substâncias, você usa isso. Você pode usar para anestésicos locais também, e algumas vacinas. Certo? A derme é um espaço muito, muito fininho, então também por isso que tem que ser um volume bem menor. O espaço do cutâneo já é bem maior do que a derme, que é a parte mais de gordura. Vou parar de gravar então, tá certo?